Você sabe quais os bairros que vão mais se valorizar nos próximos anos? Se você não sabe, amor, ficar atento a tudo que vai rolar na próxima edição da ES Construção. Sobre as tendências de mercado, conversamos hoje com Douglas Vaz, presidente do Sintos com ES. Seja muito bem-vindo, Douglas. Ô, Amanda, obrigado pela essa oportunidade, né, que você está nos dando para poder estar aqui nesse canal de vocês. A ES Construção vai para a terceira edição, né, ela cresceu bastante nos últimos anos, foram 600, né, 700 milhões em negócios prospectados. O que o público e os empresários podem esperar de novidade, e também, tecnologia que vão ser apresentadas na feira? A S Construção Brasil, a primeira edição dela foi em 2024, fizemos a primeira, a segunda 2025 e agora nós estamos indo para a terceira edição. A S Construção Brasil, ela quando começou em 2024, o Sinduscon viu a necessidade, junto com a Câmara do Setor da Construção Civil dentro da FIDS, e vimos a necessidade de mostrar o que dentro do Espírito Santo, potencial que o nosso estado tem, o que nós temos de produto que oferece para o mercado. Inclusive, há algum tempo, tinha pessoas que não, dentro da própria feira, encontraram produtos, até isso ocorreu no ano passado, que tinha produtos como uma ferragem, um ferro que eles compravam no sul do Brasil, em Santa Catarina, e onde esse ferro era fabricado dentro da ArcelorMittal. E as pessoas não sabiam. Então, essa feira, com a terceira edição, é para poder estar mostrando o potencial do que é o Espírito Santo, o que nós temos de produto. E, além disso, inclusive, eu até, Amanda, fiz até uma colazinha aqui, né, para poder não esquecer, porque são tantas atividades e tantos painéis que vão acontecer. Eu vou, assim, de apresentar e falar aqui até por escrito aqui, ó. Na quarta-feira mesmo, nós vamos ter um painel que vai falar sobre mercado imobiliário e desenvolvimento do ambiente de negócios, né. Então, nesse painel, ele fala sobre os desafios da construção civil, nós vamos estar falando também, apresentando, são formas de crédito para poder da construção civil, fund é uma necessidade de fund dentro do mercado, então vai ter palestra para poder falar sobre as oportunidades e risco e oportunidade dentro do setor. Tem também na quinta-feira os impactos da reforma tributária, acho que é um tema que as pessoas têm debatido bastante. Toda hora tem novidade, toda hora tem procedimentos novos em cima da reforma tributária. Então é um momento que as pessoas podem estar ali participando desse painel, que é na quinta-feira, no dia 9, né? Eh, Tem outro painel também, Desafio e Oportunidade para o Setor Imobiliário da Construção e Infraestrutura com Desenvolvimento, que fala sobre o que o Estado precisa destravar de alguns processos, Uhum. porque o Estado do Espírito Santo é o estado que está num setor de crescimento muito alto. O Brasil, eu tenho dito que o Brasil está com o olhar todo voltado para o Sim. Espírito, só o Espírito Santo e o outro estado é Santa Catarina, mas o Espírito Santo está se despontando muito. Então, há necessidade, com essa fórmula de crescimento, a fórmula que a velocidade que está, o setor público também acho que tem que acompanhar Uhum. isso. Então nós estamos com esse painel para poder falar, para os técnicos, secretários e prefeito do estado do Espírito Santo, né. Além desse painel também, tem o outro painel que vamos falar, construção, painel de tecnologia digital, transformação do setor, a inovação como ferramenta de gestão e ganhos de produtividade na construção, projeto no canteiro, BIM, colaboração, inovação e construção. A inovação, devido das necessidades, das dificuldades de mão de obra, precisa de criar mais inovação e aproveitar também essa parte de mão de obra da construção civil para poder estruturar essas pessoas. O Senai, o Sesc mesmo já tem bastante curso através da FIDS,
Então, essa feira é um momento de oportunidade das pessoas, Uhum. ter esses conhecimentos, saber o que que tem no Espírito Santo, as ferramentas necessárias que precisa de aplicar agora na área da construção civil. É uma feira que não é só voltado para o construtor, ela é para também aquele que fornece Essa para o os construtor. insumos, né. Então é um ambiente de negócio e de conhecimentos, né. Eh, Falando ainda sobre a feira, ela tem como proposta trazer mesmo, né, as grandes construtoras para participar, né, não só os fornecedores, né, os técnicos, né. Aí eu gostaria que você falasse um pouco da importância de terem todos esses atores participando efetivamente da feira. Sim, ela é uma feira, como eu comentei aqui antes, ela não é uma feira só para o construtor. Além do construtor, ela é para o fornecedor, aquele que faz o fornecedor, porque a construção civil ela envolve uma cadeia produtiva gigantesca. Ela vem desde o pessoal que faz um vidro, que tem o alumínio, que tem o cimento, que tem os equipamentos, né, são equipamentos de pesado, porque a construção civil ela vai desde da obra pública, a obra industrial, a obras imobiliária, né, então todo você pega essa faixa toda de construção. Então ali você tem equipamentos pesado, você tem a questão de metal mecânica, você envolve todo a questão do cimento, a parte de a necessidade de novas tecnologia. Então ali dentro não só o construtor, a pessoa diretamente do construtor, mas também aqueles que faz o fornecimento para a cadeia construtiva. Então, o importante é dessas pessoas estarem presentes, não só o consumidor, mas também, quem fabrica. E importante também tá, universidade, faculdade, essas, né, os estudantes para poder ter conhecimento de novas ferramentas e despertar também a necessidade das pessoas estarem envolvido mais em tecnologias, né, e ter conhecimento. Aqui dentro do Espírito Santo mesmo, tem muitas coisas acontecendo, empresas de tecnologia que startups, né, Uhum. e as pessoas de dentro do Espírito Santo às vezes não têm conhecimento. Então esse é o momento das pessoas virem, ter conhecimento, inclusive a feira você não paga estacionamento, não paga entrada, é aberta ao público, então você É no pode pavilhão de é Carapina, o né? pavilhão de Carapina, né, ela acontece no dia 8, 9 e 10 a partir das 14 horas, né, De julho, né? de julho. É. Agora falando um pouco do mercado do Espírito Santo, como você está comentando, o estado vem recebendo grandes investimentos, né, a fábrica da GM, tem a da GWM, tem a criação do Parque Logos no sul, no norte, enfim, portos que estão previstos. Dados do censo imobiliário, do Sinduscom, apontam, quase 19.000 unidades em construção no final de 2025. Na sua visão, o que tem sustentado essas vendas no estado, né, e especialmente porque a gente sabe que é para um mercado de médio e alto padrão, né. Sim, ela já chegou a 20.000 unidades, né, 20.000 Atualizando o unidades, dado, né. com atualização, né, Uhum. 2019, e a tendência é ela ir aumentando. Espírito Santo, eu tenho dito que parece que eles descobriram o estado do Espírito Santo agora. Primeira coisa que nós estamos aqui, ó, a mais ou menos um raio de 1.200 quilômetros, nós estamos com um raio aí de 72% do PIB do Brasil, que são as grandes capitais, Uhum. Salvador, Belo Horizonte, você chega até Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, e nós estamos nesse raio, nessa parte central, centralizada. Então as áreas portuárias, produção, por exemplo, 93% das importações de automóveis chega pelo Espírito Santo. Tem um incentivo fiscal que deve ir até 2032, que é o Compete e os outros incentivos fiscais que faz com que essas empresas logísticas, para fazer as importações, chegam por aqui e faz a Uhum. distribuição. Nós temos uma malha rodoviária que inclusive está fazendo duplicação da BR-101, né, Tem a o 262 que já está previsto tá para ser, mas da previsto, né. forma que está ainda sustenta ainda fazer a distribuição desses produtos que chegam aqui e alguns também que são fabricados aqui. Nós temos a questão do petróleo, que voltamos a ser o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, né, voltamos a ter essa nova produção. A
a parte da agroindústria, a questão do café, mesmo que deu um salto altíssimo, mas você tem Sim, exportações de outros produtos. Então, o Espírito Santo é um estado pequeno, mas tem de quase toda a produção. Nós somos o segundo maior estado industrializado, de indústria que tem, que sim. são a pessoa da região da Serra. Nós estamos bem praticamente em todas as áreas. E o melhor de tudo isso, porque os últimos governos que vêm, e atual agora, está com as contas equilibradas, com muita responsabilidade. Nós somos o único estado do Brasil que tem um fundo soberano. Sim. Isso faz com que cria uma confiabilidade no nosso estado, que as pessoas de fórum vêm, aí vem a questão de empresas, essas empresas quando vêm, como fica muito perto dos grandes centros de São Paulo e Rio de Janeiro, essas pessoas têm vontade de vir morar aqui no Espírito Santo. Então, a parte residencial, comércio, tudo começa a ter esse boom de crescimento. Vila Velha hoje é o município que tem grandes oportunidades de É, crescimento. ele que lidera, né, as obras, né, em Que lidera as quantidade. construções de obras são Vila Velha. Vila Velha tem uma riqueza imensa de litoral ainda, né? E você tem uma parte rural, parte turística, tudo envolve ali dentro. A Serra tem muita coisa ainda para ser explorada na parte de litoral, que tem Manguinhos, vai até Jacaraípe, Nova Almeida, e aí depois tem a interligação, como você mesmo falou, o Parque Log Norte, que ali vai ser praticamente Sim, se Aracruz emendar ali em vai Ares, uhum. Aracruz, aí vem a parte ali Fundão, né, que é a parte litoral, até pega a parte de Biraçu e Serra, isso aí com muita rapidez. Aí vem o sul com a área portuária, também lá do o Porto Central, aí tem a Samarco também com grande investimento até Está em 2029, retomada, né. tem quase 19 bi para poder ser aplicado em Anchieta, e isso vai praticamente atingir até Hum. Guarapari, então toda essa parte nós tem um crescimento muito grande. E a feira, inclusive, tem um painel dentro da feira que traz, essa parte de crescimento para poder alertar o setor público que tem que estar preparado para esse crescimento que está tendo o estado. Não só para poder preparar, o crescimento para que ter celeridade nos processos, mas também que tenha a preocupação, o Sinduscom aponta muito isso, que é a parte social, quando né, chegando essas empresas, onde colocar essas pessoas, programas habitacionais, Aracruz vai a sofrer uma mudança gigante, né, vai ser gigantesca. chocante para Tem que eles, estar assim. preparado, porque você tem os programas de Minha Casa Minha Vida, Uhum, o preço das terras já estão supervalorizando, hum. né. Então, como é que você coloca um produto Minha Casa Minha Vida? Tem que vir uma parceria do governo do estado, algum incentivo, né, para poder um subsídio do governo, uma facilitação também da própria prefeitura para poder fazer aquisição de áreas, para poder estar colocando essas famílias que precisam de trabalhar, porque senão começa a querer ter uma cidade com crescimento desordenado, com vendas de terrenos clandestinos, irregulares. Então, se não tiver esse arranjo todinho, e esse painel que tem dentro da feira também é pensando na parte do social. É, tem a questão da mobilidade também, né, porque as pessoas não gostam de morar em locais em que elas não têm um bom acesso, né. Sim, tem que Então ter. eles estão até revendo o PDM deles lá em Aracruz, né, mas vai ser uma mudança e tanto, com a chegada da fábrica da GWM. Sim. Eh a construção civil, ela ainda sofre uma questão crônica, que é com relação à mão de obra, né, e entra um pouco aí do que você estava explicando. Como é que você está encarando essa questão hoje? O que que seria necessário, né, para melhorar, a questão da mão de obra no estado? Esse setor, essa parte crônica, eu não digo que é crônico na parte da construção civil. Eu gosto de falar que está tendo uma dificuldade, né? Porque eu não vejo como crônica, porque as construções estão acontecendo, tem ainda a questão da mão de obra, mas ela tem uma dificuldade de Uhum, colocar essa mão de obra, né, as pessoas dentro dos canteiros de obra. Mas eu posso dizer também que não é só da construção civil, são de todos os setores. Esse é uma situação, é um problema que eu acho que tem que ser até agora uma parte já de ser de governo,
porque o setor produtivo, não só da cadeia da construção civil, eu olho isso muito dentro da Fins, nós temos um assento dentro da Fins, onde está ali toda a cadeia da indústria, todo mundo tem a mesma conversa. Eu não consigo, mão de obra, colocar pessoas que ficam por muito tempo do dentro do trabalho. E então tem os cursos de qualificação, tem o Senai, o SESC, o próprio Sinduscon, a cadeia da construção civil. Hoje, por exemplo, o auxílio alimentação da construção civil são R$ 1.300, né. Então, os benefícios de plano de saúde, as horas extras que eles ganham, não é questão de salário. Eu já vejo isso como um problema, que é até uma questão de governo. Eu acho que Uhum. já tem que ter uma interferência de governo para começar a pensar junto com o setor produtivo para arrumar uma solução dessa questão de mão de obra. Uma saída que nós estamos vendo, até tanto é que essa feira, ela fala muito sobre tecnologia e inovação, para poder começar a aplicar inovação e mais tecnologia, e pegando alguma parte da mão de obra da construção civil e qualificando essas pessoas para poder operar novos equipamentos de tecnologias, ter mais inovação, né, e Sim. usar mais a inteligência artificial, mas é uma coisa que tem que pensar, isso não é só na construção civil, é na todo o setor produtivo, a nível de Brasil isso, né. Você estava citando que a feira vai tratar dessa questão da burocracia, né, para melhorar, né, essa dinâmica para os empresários, para os investidores. Hoje, quais seriam os maiores, assim, desafios nessa articulação com os municípios, né, que são quem libera as licenças e etcétera? Hoje o maior desafio, eu posso dizer que são medo dos técnicos de liberar processos. Existe uma legislação, às vezes, um pouco meio ultrapassadas, às vezes dentro de uma eu vou falar assim, dentro da área que eu atuo, Uhum. né, da nossa empresa que nós atuamos, que é desenvolvimento imobiliário, loteamentos, condomínio, às vezes você está tramitando um processo e dentro do setor, você entrou com um projeto, aí começa a analisar, aí vão lá no código tributário no código de obra fala de um artigo, que é o mesmo assunto que fala lá no plano diretor e fala na lei de parcelamento do solo. Então são artigos que fala do mesmo assunto, mas que quando você lê com atenção, você analisa, você tem interpretações diferentes. Uhum. E quando você tem essas interpretações diferentes, e qual o que você aplica? Porque aquele processo ele pode ser, analisado e fiscalizado pelo Ministério Público. Então, qual o entendimento que o Ministério Público vai ter sobre aquilo dali? Então, os técnicos, às vezes, têm medo, porque ele responde pelo CPF dele, Tem uma não fragilidade jurídica. fragilidade jurídica, insegurança jurídica, ele prefere não dar parecer nenhum, nem liberar, nem falar nem que sim, nem que não, e passa e fica um processo tramitando e não tem uma solução. Esse é um problema nítido que acontece. Eu ouço isso até de próprias pessoas: "Ô, eu prefiro falar um não, Do que me ficar rodando a hora que a pessoa começa a me pedir que precise liberar, eu prefiro falar um não, do que fazer a liberação dentro de uma coisa que eu vejo que tem vários tipos de interpretação. Então, se não fazer uma legislação mais explícita, que dá mais segurança jurídica, que não tem tanto artigo, para um exemplo disso, eu gosto de falar bastante sobre isso, a Serra tinha um plano diretor que tinha mais de 350 e poucos artigos. Pegou, caiu para 71 artigos. Então, com 71 artigos, os processos na Serra mudaram, começou a criar mais celeridade, já sai com mais rapidez, então as pessoas já ficam mais seguro na hora que dá uma liberação de Sim. um projeto. Então, esse é um dos problemas. O outro problema, dentro da construção civil, é essas taxas de juro, né, que ela está aí, não sai, não baixa de 14, a taxa Selic. Esse é um problema mais para classe média, Minha Casa Minha Vida, você tem um subsídio do governo, o padrão alto não praticamente não paga juro com menos prazo, então não tem esse impacto, mas a classe média, para esses produtos, tem essa dificuldade. E o fundo também, financiamento para as construtoras. Esses são os gargalos que tem, que precisam ser Resolvido. resolvidos.
Bom, recentemente a Vaz fez 2 lançamentos, né, que são propostas distintas. Um é um condomínio fechado com foco em lazer e clube, no eixo urbano, e outro é um projeto, de fazenda, de chácara, né, com a pegada agrogastronômica, mais para a região das montanhas ali, mais interior, né, em Santa Leopoldina. Sim. O que levou a empresa a apostar nesses 2 modelos de negócio tão diferentes, tão distintos? Ó, a Vaz é uma empresa que ela atua com vários produtos do mercado imobiliário. Ela trabalha desde o econômico, que é uma linha solar, ela tem que é um loteamento aberto, depois ela tem uma linha que se chama praças, que entrega o empreendimento é um loteamento aberto, mas com a praça entregue, com academia ao ar livre, quadra poliesportiva, praças, ela entrega um bairro assim equipado. Aí ela tem a linha que é a linha Boulevard, que é esse que você está dizendo, a área que é ali na leste-oeste, Vila Isso, Velha, Vila Velha. que é o Boulevard Bore, que é uma linha que nós chamamos residência e resort, é um produto com um padrão bem elevado, que é um estilo resort. Tem outra linha que é o Alameda, que nós estamos desenvolvendo agora, que é o Condomínio Clube, é um clube mais simples. Agora, a Fazenda Barão do Império, que é o interior, essa é uma linha que ele tem, além do clube de piscina, quadra poliesportiva, toda a área de clube, academia, tudo implantado, ele tem uma mini fazenda, que tem uma fazenda para poder de produção praticamente só para os condôminos. Então, a empresa, como é uma empresa que tem vários produtos que atende, ela sempre fez dessa forma, né? Inclusive, estamos lá aplicando em São Paulo, e quando faz esse produto, a gente escolhe, depende da região e a necessidade das pessoas. A gente sempre analisa o que tem o ser humano precisa. Cada um tem um produto diferenciado de acordo com o mercado e localização. Bom, com relação a já quase por encerrando a entrevista, com relação, assim, quais são as metas do sindicato agora no segundo semestre ou para o início do ano que vem, né? Ó, para esse ano, o ano que vem, nós estamos ainda para poder fazer o planejamento se executa após o segundo semestre, né? Para até esse final de semestre, pensando na parte onde até a feira que está sendo realizada, a gente trazendo os resultados, botar mais tecnologia, inovação dentro da construção civil e ver a questão também, entrar um debate sobre a questão da mão de obra. Bom, encerrando agora, né, qual que é o principal convite que você faz para quem quer participar da S Construção, quem quer, visitar a feira? O que nós fazemos é um convite, né, para o dia, são dia 8, 9 e 10 de agora de julho, a partir das 14 horas. É o momento oportuno de acontecer inovações, tecnologias, rodadas de negócio. Nós estamos a rodada de negócio que é feito, né, através junto com uma parceria com o Sebrae, aonde ali está as construtoras, fornecedores, é o momento para poder estar oferecendo os produtos e conhecer as novidades que tem dentro do Espírito Santo e que vem de fora também. Douglas, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter aceitado participar. Tá bem, Amanda. Nós que agradecemos aí, né, esse momento aqui de vocês. Vocês são peça muito importante, né, divulgando aquilo que tem de bom dentro do estado do Espírito Santo. Para você que nos acompanha, quer saber mais informações sobre esse ou outros conteúdos, acesse esbrasil.com.br, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima.